Pessoal, boa tarde. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar a segunda aula sobre ressentimento. Já fizemos um vídeo introdutório e agora vamos dar continuidade. Eu estava falando no vídeo anterior sobre perdoar não é esquecer. Relembrando, ressentimento significa sentir de novo. É como tirar uma foto, congelar o momento da agressão, uma agressão que nós podemos sofrer por algo que alguém faz ou deixa de fazer, o que nos fere na alma, nos fere no coração, na mente. É mais ou menos igual tirar uma foto do fato, congelar aquele momento e ficar constantemente relembrando e sempre deixando vivo um sentimento de tristeza, às vezes de rancor, de mágoa, e que vai gerando em nós uma série de dificuldades e problemas físicos, problemas orgânicos, problemas psicológicos, como a distimia ou a tristeza, o rancor, que gera um estresse interno, e hoje nós sabemos que o estresse é um dos maiores mal da humanidade. O estresse constante, ele drena a energia da pessoa. Tem um tipo de sapo, alguns dizem que é o sapo cururu, não sei se é bem o sapo cururu, mas é uma espécie de sapo, e se você fizer raiva, o bicho vai inchando até morrer. Nós não temos essa capacidade de inchaço, não desse jeito, mas com certeza há mudanças orgânicas que fazem muito mal a nós mesmos quando nós alimentamos rancor. Então, vem aí a questão do remédio. Qual é o remédio para a mágoa? Qual é o remédio para o ressentimento? Qual é o remédio para o rancor? Qual é o remédio para essa tristeza constante por ter sido magoado por alguém que a gente gosta, que a gente ama, não quer nem o mal da pessoa, quer ver até a pessoa bem. E muitas vezes dói muito isso, porque nós vamos falar provavelmente nessa aula de hoje que algumas vezes nós precisamos nos separar do agressor, manter distância do agressor. Eu perdoo, mas o agressor fica longe de mim. A gente fala mais um pouquinho disso já. Mas enquanto eu quero aquela pessoa comigo, eu quero a companhia daquela pessoa, e aquela pessoa que não quer mudar, o jeito dela me machuca, mas eu não quero que ela se distancie. Eu quero a proximidade dela. E aí precisa acontecer o mais profundo dos perdões, né? Que é aceitar a pessoa como ela é, ou deixar que ela parta, abrir mão dela. E às vezes é muito difícil, porque nós queremos segurar, queremos manter. Mas então o perdão é o remédio. O ressentimento, para a mágoa, o rancor, para a dor interior, da decepção, da frustração interior em relação a outras pessoas. É claro, às vezes o perdão deve ser direcionado para nós mesmos. Muitas vezes nós é que nos acusamos, nós é que nos condenamos, nos rejeitamos, nos criticamos, nos julgamos. E é preciso, muitas vezes, que nós perdoemos a nós mesmos. Isso foi assunto das aulas anteriores, quando nós falávamos de sentimentos. Queremos hoje, então, dar ênfase naquilo que não é perdão. Perdoar não é esquecer. Tem muita gente que fala, esquece o passado. Algumas pessoas até gostariam de não ouvir uma aula como essa. Para que mexer com o passado? Para que mexer com coisas que já passaram, que já foram, que já acabou? Alguns usam, inclusive, texto da Bíblia, como Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Embora o apóstolo São Paulo, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, ele não está dizendo desse esquecimento. Talvez a tradução mais correta seja uma que diga, prescindindo-me das coisas que para trás ficam. É como se ele dissesse, as coisas que estão lá de trás eu soltei. Eu posso vê-las, eu posso lembrar delas, e elas não me machucam mais, porque eu me livrei delas.
Então eu posso encará-la sem sofrer, sem dor, e posso olhar adiante, posso olhar em frente. Sinal de que perdoou não é esquecer, pelo contrário, é lembrar. É lembrar e saber que aquilo não dói mais, é sentir que aquilo não está mais incomodando, é não sentir mais dor. Isso é perdoar. É bem verdade que às vezes a gente perdoa em parte. Nós falamos em um dos nossos encontros, um dos nossos grupos, de situações que são tão dolorosas, são tão difíceis, que nós não temos condições de perdoar uma única vez. Às vezes nós precisamos perdoar na medida de nossas forças. Às vezes a pessoa nos faz um mal e vem logo pedir perdão. Naquele momento a gente nem sequer elaborou direito a raiva, nem sequer elaborou direito a mágoa, a tristeza. É preciso um tempo para trabalhar aquilo, entender o que está acontecendo dentro da gente, para depois então perdoar. Às vezes nós precisamos de um tempo. E mesmo quando nós decidimos perdoar, nós temos um grau de força, de energia, para poder liberar o perdão. E às vezes a gente libera, mas não totalmente. Mas lá na frente eu volto a lembrar do problema e ainda sinto que há um resquício de dor. Ainda há um resquício de sofrimento. Ainda há uma sobra de algo a ser liberado, a ser esgotado, a ser completamente esvaziado. Então o perdão ele pode sim ser proporcional. Mas perdão não é esquecer. Perdão é lembrar. Muitas pessoas falam, esquece isso. Isso é um péssimo conselho, porque nós podemos esquecer e aquele material ficar inconsciente, ficar escondido, mas vai nos fazer mal de alguma forma. O ressentimento escondido, o ressentimento oculto, o ressentimento reprimido, não vai fazer com que eu perdoe. Apenas que guarde a ferida, apenas que esconda a ferida com um pano, com uma atadura emocional e psicológico, e aquilo vai me fazer mal de alguma forma. Perdoar é lembrar, perdoar é falar da mágoa, perdoar é chorar, é ter consciência da dor, e aí então poder isentar o outro daquilo que ele me deve. Perdoar não é concordar. As pessoas acham que se vai perdoar, porque vai perdoar, vai concordar. Não é a mesma coisa. Olha, eu digo para a pessoa, você me feriu, você me machucou, eu preciso lhe perdoar. Não quer dizer que eu concorde com o que você fez. E às vezes é necessário, se a pessoa não muda, é necessário inclusive o afastamento. Porque perdoar não é a mesma coisa que reconciliar. Perdão só depende de uma pessoa, só depende de mim. Perdão acontece no meu coração, quando eu decido não carregar mais aquele sentimento de cobrança, quando eu decido não ficar mais triste pelaquilo que alguém fez comigo, quando eu decido não desejar mais o mal da pessoa se eu tiver rancor e se eu tiver raiva. Isso é perdão. Mas às vezes eu preciso ficar afastado da pessoa. Às vezes eu preciso de um distanciamento dessa pessoa. E dói muito quando eu não quero esse distanciamento. Quando pelo contrário, eu quero a proximidade, eu quero o relacionamento, eu quero a companhia daquela pessoa. Mais fácil é quando eu já não quero o contato com aquela pessoa. Quando eu já não sinto, esse desejo de estar tão próximo dela. Então fica mais fácil manter a distância. Jesus nos ensinou isso sobre perdão e reconciliação quando ele disse, se teu irmão errar contra você, você deve ir a ele e falar para ele. Faça isso entre você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Você então teve a reconciliação. Mas se ele não te ouvir, se ele não quiser escutar, se ele não quiser mudar, leva isso para um grupo maior para poder fazer a conciliação. Ouvir ambas as partes, de fora dessa situação, de maneira neutra, isenta de paixão, e poder decidir e dizer de fato quem está errado. Se essa pessoa tiver de fato errada e não quiser ouvir esse grupo maior, então é preciso que você se afaste dela, que você mantenha a distância dela. O fato de eu manter a distância de alguém, e não, até mesmo não falar com essa pessoa, porque às vezes é necessário não manter esse contato, não significa que eu não possa perdoar. O perdão acontece no coração. E aí vem os ensinos do Evangelho, quando tanto Jesus quanto seus apóstolos ensinavam, orai pelos vossos inimigos, bendizei o que vos perseguem.
O fato de eu estar distante da pessoa, o fato de não estar próximo a ela, de não ter essa relação de amizade, não impede de eu abençoá-la. Por mais que eu esteja com raiva, por mais que eu esteja querendo que aconteça o contrário, mas eu não vou agir de acordo com os meus sentimentos. Eu vou agir de acordo com o ensino do Evangelho. E é muito interessante quando aquilo que o Evangelho nos ensina vem ao encontro daquilo que William James nos ensinava. Os sentimentos seguem as ações. Eu posso estar com raiva de uma pessoa, eu posso manter distância dela porque a proximidade, o relacionamento é muito complicado, é muito difícil. Uma pessoa que vai continuar me ferindo, então para me proteger eu mantenho distância. Mas mesmo assim eu posso abençoá-la e orar por ela. Na medida que eu me torno um canal de bênção, o próprio Deus me abençoa. Eu próprio sou abençoado. E aí, na medida que eu estou orando pelaquela pessoa, aquele meu sentimento vai mudando. Aquele sentimento que acaba fazendo mal para mim mesmo começa a mudar. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o perdão não faz bem ao outro. O perdão faz bem para nós mesmos. Ele faz bem para a gente no sentido emocional e psicológico. Porque eu estou tirando dentro de mim um sentimento que é venenoso. Como nós já falamos, né? Não vou voltar a repetir, nos faz muito mal. E ele também acaba sendo, a falta de perdão ou o ressentimento que a gente guarda dentro do coração, acaba sendo prejudicial porque acaba afetando a nossa relação com Deus. Quando nós falávamos de culpa, nós dizíamos que o único requisito para poder receber o perdão de Deus é estar arrependido e confessar. Confessai, e Deus vai perdoar, é o que diz 1 João 9. Confessai, confessai. A confissão e o arrependimento são os únicos requisitos necessários. Mas à medida que a gente vai se aprofundando um pouco mais no Evangelho, a gente percebe que sim, Deus nos dá o perdão, Ele primeiro nos dá o perdão. Como a parábola de Mateus 18, que o rei decide acertar contas com os seus servos e encontra um que lhe deve muito dinheiro e decide perdoá-lo. Sim, Ele nos perdoa primeiro, mas Ele nos pede a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo querer, a mesma abertura. Precisamos aprender a perdoar. Quando a gente recebe de Deus o perdão, nós nos obrigamos a sermos da mesma forma. Então, quando nós falarmos de culpa, você deve ter lembrado coisas erradas que você fez ao longo da sua vida, da sua existência. E seja lá o que for, como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que seja, Deus está disposto a perdoar. Mas uma vez que eu recebo o perdão de Deus, eu me obrigo com Deus, eu faço um compromisso com Deus de perdoar o meu semelhante. Pior que tenha sido a coisa que Ele tenha feito comigo. Isso não significa que Ele não tenha que pagar diante da sociedade, diante da lei humana, diante da justiça dos homens. Nós estamos dizendo de um perdão que acontece no coração. E isso não vai beneficiar a pessoa, vai beneficiar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos uma fantasia, não, eu não posso liberar essa pessoa, eu não posso perdoar, ela não merece. Mas não é ela que merece. Quem merece é você. É você que merece ser livre dessa dor, desse sentimento, dessa coisa que te incomoda e que está te matando. Não importa se ela merece ou não, importa que você merece ser feliz e você não vai ser feliz se você não conseguir abrir o seu coração para o perdão. Por pior que tenha sido aquilo que o outro tenha feito. Muitas vezes nós nos agarramos a esse sentimento porque é a única coisa que sobra. Porque somos tão vazios, ou uma vida tão vazia e solitária, porque ainda vamos chegar a esse momento de falar do pior dos sentimentos, o sentimento mais difícil de lidar com ele. Não é que ele seja ruim em si mesmo, mas é a nossa dificuldade humana de lidar com ele, a solidão. E muitas vezes nós nos agarramos a outros sentimentos, como ressentimento, culpa, ansiedade, justamente para ter alguma coisa dentro de nós. Porque se a gente abre mão disso, fica um vazio que a gente não consegue suportar. Mas você não merece isso, você merece mais, você merece ser feliz.
E para ser feliz, a gente precisa decidir abrir mão da mágoa e do ressentimento. O perdão faz bem para nós mesmos. O perdão, ele acaba sendo um santo remédio para a nossa alma, para a alma machucada, para a alma ferida e para a alma que quer ser feliz. Se a gente não conseguir perdoar o outro, a gente também não pode, depois, mais na frente, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para aqueles que acreditam em Deus. Ou perdoar-se a si mesmo. Algo tão necessário. Mesmo que a gente não acredite numa fé, mesmo que a gente não tenha a ideia de um Deus, a noção de um Deus, ninguém escapa da necessidade de perdoar a si mesmo. Porque nós temos um diálogo interno, nós temos várias partes dentro de nós, independente da nossa fé, nós temos várias partes dentro de nós. Nosso superego, ou a nossa consciência moral, quando nós erramos, ela nos acusa. E a gente não consegue se perdoar se formos rígidos demais, se formos duros demais. Se não tivermos clemência e misericórdia com o outro, nós não teremos com nós mesmos e vice-versa. Por não termos com nós mesmos, nós também não temos com os outros. As pessoas mais duras, as pessoas mais críticas, são aquelas pessoas que não conseguem se perdoar. Por isso são pessoas doentes e amargas. Pode perceber isso. São pessoas doentes, são pessoas amargas, são pessoas que a vida não tem sabor, não tem colorido, porque não conseguem perdoar e não conseguem receber perdão. Para nós aprendermos a perdoar a nós mesmos, nós precisamos aprender a perdoar o semelhante. Precisamos aprender a perdoar o outro, porque o que nos ensinou Jesus, quando nos ensinou aquela oração tão bonita, a oração talvez a mais conhecida de todas, a oração do Pai Nosso. Um dos trechos ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando a gente abre o nosso coração para perdoar, a gente tem crédito com Deus. A gente pode fazer essa oração para Deus: Senhor, eu sou sim um pecador, eu tenho dívida assim diante de ti, mas me perdoa, como eu estou tendo a mesma disposição de perdoar aqueles que estão me ferindo, aqueles que estão me machucando. Pode ser que a gente tenha muita dificuldade, apesar de saber disso tudo, a gente tenha muita dificuldade em perdoar. Mas o que mais importa é a sua sinceridade. Chegar diante de Deus, ou mesmo que fale para você mesmo, se você não tiver a fé que nós compartilhamos. Você pode dizer até para você mesmo: eu decido perdoar, eu quero perdoar, eu vou conseguir perdoar. E se tiver fé nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus amoroso, nesse Deus misericordioso, você pode dizer para Ele: Deus, eu estou tendo muita dificuldade, mas eu quero. E é isso que vai contar para Deus, é a sua decisão, é as suas escolhas. Os sentimentos seguem as ações, os sentimentos seguem as nossas decisões, as nossas escolhas. O que nos define, no final da conta, o que nos define, inclusive, não são os sentimentos, mas são as nossas escolhas. Mesmo que eu esteja magoado, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja zangado, mesmo que eu esteja com raiva, dentro de mim eu mobilizo uma parte que diga: eu não quero continuar com esses sentimentos. É isso que te define, porque os sentimentos, eles passam, se nós quisermos. Os sentimentos, eles vão ser escoados se nós quisermos. E a nossa vida vai ser transformada. Quem acaba ganhando com isso tudo somos nós mesmos. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, onde nós estaremos encerrando esse assunto. Até lá.